Boa noite, meus irmãos e minhas irmãs. Intenção da Santa Missa pelos falecidos: José Miguel Barbosa, 23º ano; Maria José Barbosa, Manuel Cabral da Silva, José Miguel Barbosa e José Reginaldo de Santana Júnior. Ação de graça pelas 3 irmãs, por uma graça alcançada. Súplica pela saúde de Severino Antônio da Silva. Rezemos pelos nossos irmãos aniversariantes, dizimistas do mês de setembro: Ailton Benedito Mendes, Heriberto de Santos Aprígio de Carvalho, Geraldo Aprígio de Carvalho, José Ítalo Barbosa de Araújo, Joselma Cavalcante de Souza, Maria José de Lima Silva, Maria Lúcia Mendes de Albuquerque, Severina Barbosa de Oliveira, Sônia Maria Moura de Menezes Via, Simone Maria de Araújo Lucinho, Dalvanira Maria do Nascimento, Isabel Maria Gomes dos Santos, Maria José Vieira Martins, Marilene Alves da Silva Mendes, Rilzete Alves Guimarães Andrade, Vera Lúcia Caldino da Silva, Alaide Maria de Lima, Eta Severina da Silva, Eta Severina da Conceição, Ana Patrícia Gomes de Paula, Alda Maria Costa de Santos, Antônio José do Nascimento, Beatriz Severina Nunes, Josilene da Silva Pereira, Josilene Tomé dos Santos, Maria Bernadette Azevedo do Nascimento, José Carneiro da Cruz, Margarida Vitorino da Conceição, Severino João dos Santos, Tereza Severina da Silva, José Albino de Arruda Neto, Adailza Lobato, Gleice Kelly das Neves Silva, Leilande Rodrigues Moura da Silva, Grinalda Menezes do Nascimento, Arthur Félix Barbosa dos Santos, Lídia Gomes de Oliveira, Everton de Santos Barbosa, Alaide Maria de Lima, Maria de Fátima Gomes de Santana e Roberta Francisca Oliveira da Silva, e todos os aniversariantes do mês de setembro de nossa comunidade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Missa do 24º domingo do tempo comum. O Senhor sempre escuta as preces do seu povo. Vivendo este domingo, dia do Senhor, damos graças ao Pai de bondade, que sempre nos acolhe em nossa pobreza e simplicidade. Hoje contemplamos a face de um Pai que faz festa pelo retorno do seu Filho, que estava perdido. Ancorados na força da palavra de Deus, que é nossa verdade, celebremos este dia memorial do Cordeiro, de pé com muita alegria, porque recebeu o cortejo processional cantando. Celebrar o teu dia.
Meus queridos irmãos e irmãs, boa noite. Vamos rezar por Severino Antônio da Silva, pela sua saúde, que Deus lhe conceda. E aqui tem uma missa em ação de graças pelas 3 irmãs. Quem é as 3 irmãs? Eu suspeitei. Então, receberam a graça de Deus e hoje as 3 irmãs estão agradecendo. Então, vamos rezar para o Senhor as 3 a Deus essa graça. Tabelãozinho no braço. Amém. Graças a Deus. Pedir a Deus a proteção. Por todos os falecidos, por todos os dizimistas, por todos que estão aniversariando agora em setembro, e pedindo a Deus a graça de sua bondade e sua misericórdia para com todos nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo sejam sempre convosco. Vamos pedir a Deus perdão pelos nossos pecados, cantando juntos o ato penitencial. Peço a Deus, Pai Todo-Poderoso, que a vós, irmãos, confesso que pequei, por pensamentos, palavras, atos e omissões, por minha culpa, tão grande culpa. Piedade, Senhor, piedade, Senhor, piedade de nós. Piedade, Senhor, piedade, Senhor, piedade de nós. E peço à Virgem Maria, aos santos anjos, e a vós, irmãos, eu peço que rogueis a Deus, que é Pai poderoso, para perdoar a minha culpa, tão grande culpa. Piedade, Senhor, piedade, Senhor, piedade de nós. Piedade, Senhor, piedade, Senhor, piedade de nós. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Amém. Vamos agradecer a bondade divina, cantando juntos o hino de louvor. Glória
Deus Pai, amém. Glória, oh glória a Deus nas alturas, paz na terra aos homens amados. Glória, oh glória a Deus nas alturas, paz na terra aos homens amados por Deus, aos homens amados por Deus, aos homens amados por Deus. Oremos. Ó Deus, Criador de todas as coisas, volvei para nós o vosso olhar, e para sentirmos em nós a ação do vosso amor, fazei que vos sirvamos de todo o coração, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura do livro do Êxodo. Naqueles dias, o Senhor falou a Moisés: Vai, desce, pois corrompeu-se o teu povo, que tiraste da terra do Egito. Bem depressa desviaram-se do caminho que lhes prescrevi. Fizeram para si um bezerro de metal fundido, inclinaram-se em adoração diante dele, e ofereceram-lhe sacrifícios, dizendo: Estes são os seus deuses, Israel, que te fizeram sair do Egito. E o Senhor disse ainda a Moisés: Vejo que este é um povo de cabeça dura. Deixa que minha cólera se inflame contra eles, e eu os extermine. Mas de ti farei uma grande nação. Moisés, porém, suplicava ao Senhor seu Deus, dizendo: Por que, ó Senhor, se inflama a tua cólera contra o teu povo, que fizeste sair do Egito com grande poder e mão forte? Lembra-te de teus servos, Abrão, Isaque e Israel, com os quais te comprometeste por juramento, dizendo: Tornarei os vossos descendentes tão numerosos como as estrelas do céu. E toda esta terra que de vós vos falei, eu a darei aos vossos descendentes, como herança para sempre. E o Senhor Deus desistiu do mal que havia ameaçado fazer a seu povo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Vou agora levantar-me, volto à casa do meu pai. Vou agora levantar-me, volto à casa do meu pai. Tende piedade, ó meu Deus, misericórdia. Na imensidão de vosso amor, purificai-me. Lavai-me todo inteiro do pecado e apagai completamente a minha culpa. Vou agora levantar-me, volto à casa do meu pai. Vou agora levantar-me, volto à casa do meu pai. Criai em mim um coração que seja puro,
Dai-me de novo um espírito decidido. Ó Senhor, não me afasteis de vossa face, nem retireis de mim o vosso Santo Espírito. Vou agora levantar-me, volto à casa do meu Pai. Vou agora levantar-me, volto à casa do meu Pai. Abri meus lábios, ó Senhor, para cantar, e minha boca anunciará vosso louvor. Meu sacrifício é minha alma penitente. Não desprezeis um coração arrependido. Vou agora levantar-me, volto à casa do meu Pai. Vou agora levantar-me, volto à casa do meu Pai. Leitura da primeira carta de São Paulo a Timóteo. Caríssimos, agradeço àquele que me deu força, Cristo Jesus, nosso Senhor, pela confiança que teve em mim ao designar-me para o seu serviço. A mim que antes blasfemava, perseguia e insultava, mas encontrei misericórdia, porque agia com a ignorância de quem não tem fé. Transbordou a graça de nosso Senhor com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. Segura e digna de ser acolhida por todos é esta palavra. Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, e eu sou o primeiro deles. Por isso, encontrei misericórdia para que em mim, como primeiro, Cristo Jesus demonstrasse toda a grandeza de seu coração. Ele fez de mim um modelo de todos os que crerem nele para alcançar a vida eterna. Ao Rei dos séculos, ao único Deus, imortal e invisível, honra e glória pelos séculos dos séculos. Amém. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor reconciliou o mundo em Cristo, confiando-nos sua palavra, a palavra da reconciliação, a palavra que hoje aqui nos salva. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, os publicanos e pecadores aproximavam-se de Jesus para o escutar. Os fariseus, porém, e os mestres da lei, criticavam Jesus. Este homem acolhe os pecadores e faz refeição com eles. Então Jesus contou-lhe esta parábola. Se um de vós tem 100 ovelhas e perde uma, não deixa as 99 no deserto e vai atrás daquela que se perdeu até encontrá-la. Quando a encontra, coloca nos ombros com alegria e, chegando a casa, reúne os amigos e vizinhos e diz: alegrai-vos comigo, encontrei a minha ovelha que estava perdida. Eu vos digo, assim haverá no céu mais alegria por um só pecador que se converte, do que por 99 justos que não precisam de conversão. E se uma mulher tem 10 moedas de prata e perde uma, não acende uma lâmpada, varre a casa e a procura cuidadosamente até encontrá-la? Quando a encontra, reúne as amigas e vizinhas e diz: alegrai-vos comigo, encontrei a moeda que tinha perdido. Por isso eu vos digo,
Haverá alegria entre os anjos de Deus por um só pecador que se converte. E Jesus continuou: um homem tinha 2 filhos. O filho mais novo disse ao pai: Pai, dai-me a parte da herança que me cabe. E o pai dividiu os bens entre eles. Poucos dias depois, o filho mais novo juntou o que era seu e partiu para um lugar distante. E ali esbanjou tudo numa vida desenfreada. Quando tinha gasto tudo o que possuía, houve uma grande fome naquela região e ele começou a passar necessidade. Então foi pedir trabalho a um homem do lugar que o mandou para seu campo cuidar dos porcos. O rapaz queria matar a fome com a comida que os porcos comiam, mas nem isso lhe davam. Então caiu em si: quantos empregados o meu pai tem pão com fartura e eu aqui morrendo de fome. Vou-me embora, voltar para meu pai e dizer-lhe: Pai, pequei contra Deus e contra ti, já não mereço ser chamado de teu filho, trata-me como um dos teus empregados. Então ele partiu e voltou para seu pai. Quando ainda estava longe, seu pai o avistou e sentiu compaixão. Correu-lhe ao encontro, abraçou-o e cobriu-o de beijos. O filho então lhe disse: Pai, pequei contra Deus e contra ti, já não mereço ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos empregados: Trazei depressa a melhor túnica para vestir meu filho e colocai um anel no seu dedo e sandálias nos pés. Trazei um novilho gordo e matai-o. Vamos fazer um banquete, porque este meu filho estava morto e tornou a viver. Estava perdido e foi encontrado. E começaram a festa. O filho mais velho estava no campo. Ao voltar já perto da casa, ouviu música e barulho de dança. Então chamou um dos criados e perguntou o que estava acontecendo. O criado respondeu: É teu irmão que voltou. Teu pai matou um novilho gordo porque o recuperou com saúde. Mas ele ficou com raiva e não queria entrar. O pai saindo insistia com ele. Ele, porém, respondeu ao pai: Eu trabalho para ti há tantos anos. Jamais desobedeci a qualquer ordem tua. E tu nunca me destes um cabrito para eu festejar com meus amigos. Quando chegou esse teu filho, que esbanjou teus bens com prostitutas, matas para ele o novilho cevado. Então o pai lhe disse: Filho, tu estás sempre comigo, e tudo o que é meu é teu. Mas era preciso festejar e alegrar-nos, porque este teu irmão estava morto e tornou a viver. Estava perdido e foi encontrado. Palavra da salvação. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, nós acabamos de escutar, ao meu ver, uma das passagens mais belas da Escritura que demonstra quem é Deus e quem é o ser humano. Existem muitos elementos que a gente poderia trabalhar aqui, mas vamos focar num, que é a parábola do Pai misericordioso, não do filho pródigo. Que o centro dessa parábola não é o filho, é o Pai e sua misericórdia. Como a gente percebeu, você vê que o pai tinha 2 filhos, como Jesus falou, e um filho pegou a herança e se danou no mundo. Pela lei da época, era permitido o filho pegar a herança, ter direito de pegar a herança do pai. No entanto, ele só poderia gastar essa herança quando o pai morresse. Digamos que, pai, eu tenho de direito 300 mil reais na conta, no banco. Então o pai dava, seu direito toma aqui, 300 mil. Mas a conta está bloqueada e você só pode pegar no dia que eu morrer. Mas o que é que o filho fez? Pegou esse dinheiro. No fundo, o que é que o filho quis dizer com isso? Que o pai, para ele, estava morto. Ele desejou a morte do pai e ele vivia como se o pai tivesse morrido. Se está comendo a herança do pai é porque o pai morreu. Então, é uma linguagem muito pesada. Aquele filho tratou seu pai como se tivesse morrido. Então foi com muitos amigos. Você sabe que quem tem dinheiro tem amigo, todo mundo é amigo, todo mundo quer estar perto, porque tem dinheiro que são um bando de interesseiros. Quem tem dinheiro sabe o que é isso.
chegou uma fome e perdeu tudo. Perdeu tudo, e cadê os amigos que estavam com ele? Nenhum. Ele foi parar literalmente numa pocilga, cuidando de porcos, que para o judeu era a pior coisa do mundo, era comer porco e conviver com porco, e para eles até hoje é uma comida impura. Nós sabemos que para Deus não existe nada de impuro, mas para os judeus daquela época, é claro que tem tanto sentido, questões de bactérias, era uma lei higiênica, não divina, uma lei de higiene, que foi superada, mas que eles mantêm esse costume até hoje. Então, para um judeu, absurdo. E um absurdo pior ainda, nem a comida do porco, a lavagem, olha que imundícia, o homem podia comer. Então, o cara na pior, o cara disse, espera aí, oxe, na casa do meu pai nem os empregados são tratados desse jeito. Lá tem pão, lá tem vinho, lá tem carne. Ele começou a ensaiar o que ele ia dizer ao pai. Vocês acham que um homem desse estava arrependido? É um malandro. Ele foi malandro na hora de roubar a herança do pai, e ele foi malandro na hora de voltar para a casa do pai. É um cabra safado. Por isso que eu não chamo de o filho pródigo. Que filho pródigo? O pai misericordioso. Porque ele não se arrependeu. Ele ensaiou. Eu vou chegar na casa de pai e eu vou dizer assim, pai, pequei contra Deus e contra ti, e eu sei que meu pai vai me perdoar. Está aqui na palavra. Está mostrando quem ele é e quem é o pai. Ele colocou o rabinho entre as pernas e saiu andando. Quando chegou perto do pai, o pai de longe o avistou. Meu filho, vem ali. Quando ele chega perto do pai, que ele pegou o texto ensaiado e disse ao pai, pai, pequei contra o céu e contra ti. O pai nem deu atenção. O pai nem ligou. O que é que o texto diz? O pai imediatamente chamou os empregados. Olha, pega a melhor roupa, pega o anel, pega a sandália e bora colocar o filho aqui dentro, porque ele voltou. Então veja. Segundo o que nós acreditamos, só existe perdão se houver sincero arrependimento. Mas pelo que se percebe pelo texto, o filho estava com fome. Ele voltou para a casa do pai porque ele estava com fome. Porque ele queria vida boa. E ele se lembrou que vida boa só quem daria era o pai. Mesmo assim, olha a misericórdia de Deus. A gente que gosta de limitar a misericórdia de Deus. Mesmo assim, Deus, sabendo quem é aquele filho malandro, mas o amor daquele pai era tão grande que ele era capaz de olhar por cima e dizer, mas é o meu filho, venha. Porque a dinâmica de Deus era qual? Ele vai aprender agora o que significa amor. Porque toda hora ele vai estar comparando tudo que ele perdeu e onde ele foi parar. Mesmo ele não estando arrependido sinceramente, tudo decorado, mas mesmo assim, ele percebeu que o pai era o único que o acolheria. Ele poderia procurar outro lugar, outras coisas. E certamente ele conseguiria. Certamente, se ele fosse na casa de algum amigo que ele ajudou, algum amigo o ajudaria. Mas ele preferiu, mesmo malandrão, preferiu voltar para a casa do pai. Por quê? Porque ele sabe que o pai não ia passar na cara, como não passou. O pai não ia humilhar. Porque ele, sendo injusto, ele sabia que o pai nunca o faria isso com ele. Então a grandeza desse evangelho para esse rapaz que a gente chama de filho pródigo, foi ele reconhecer, mesmo ele não ter um arrependimento perfeito, mas ele reconheceu quem era o pai. E com certeza depois houve um arrependimento perfeito. Aí a gente vê o outro lado da moeda. O filho perfeito, mas que era pior do que ele. Porque fazia as coisas não por amor. Fazia as coisas porque o pai queria o reconhecimento. Oxi, pai, nunca faltei uma missa. Nunca deixei de pagar o dízimo.
Nunca falei mal de ninguém. Nunca traí meu marido. Nunca. E agora eu estou com câncer. Agora minha mãe está desse jeito. Agora meu filho está com leucemia. Que Deus é esse? A mesma coisa. Os dois são dois interesseiros. Agora vamos colocar isso na nossa realidade. Nós somos assim. Não diga que não é não, porque todos nós somos assim. É a nossa realidade. Mas mesmo assim, Deus sempre será misericordioso para com o ser humano. Quem vê a história da Bíblia, desde os nossos primeiros pais, toda aquela caminhada do Antigo Testamento, até chegar na cruz, com a morte de Cristo, a ressurreição, a vinda do Espírito Santo para que a igreja permanecesse no mundo, você vê que tudo Deus fez para que o homem não se perdesse. Então nós hoje, como crentes, abrirmos a boca para dizer que tal fulano, tal Betrano vai para o inferno, e a gente ter prazer em querer condenar alguém para o inferno, porque ela não pensa como a gente, porque ela não é da nossa religião, porque ela não acredita em Jesus, ou ela não faz prática que nós fingimos que fazemos, condenar uma pessoa dessa ao inferno é dizer que não acredita em Deus. E vocês vê que na sociedade, quem mais é preconceituoso, rejeita as pessoas, condena para o inferno, são os cristãos. O mundo olha para nós cristãos, me desculpe, com pavor. Porque nossas pregações são extremamente misericordiosas. Tem padres aí que prega a misericórdia de Deus, que eu digo, meu Deus do céu. Mas nós sabemos que se um fiel errar e for ministro da Eucaristia, ele vai num canto chamar, olha, você não vai poder exercer não, viu, porque você escandalizou a igreja, então é melhor você ficar na sua casa, não venha nem para a igreja. Vocês pensam que isso não acontece na igreja, não é? Cadê nossas pregações de misericórdia? Não estou dizendo que a gente vai se compactuar com o mal e com o pecado das pessoas. Mas quando as pessoas caem, estão na pior, que era para a igreja se levantar e dizer, calma mulher, espera aí, calma, a gente vai lhe ajudar. O que é que nós fazemos? Nós expulsamos, nós tiramos, para não denegrir a santa e pura imagem da igreja. E por muito tempo as famílias e a nossa igreja se comportou deste jeito. Dessa forma. Esse tipo de misericórdia. Porque se preocupou tanto com a imagem, o que as pessoas iam falar, que hoje o povo olha para a igreja e diz, eu lá quero saber de igreja, eu lá quero saber de pregação de padre, eu lá quero saber de Jesus. Porque as pessoas se decepcionaram. Quantos nossos irmãos saíram da igreja tristes porque não foram acolhidos na nossa igreja católica? Mas não somos nós que pregamos Jesus crucificado, dizemos que Jesus é misericordioso, absolvemos os pecados? Por isso que eu digo, na igreja quem é misericordioso é Deus, não nós. Não existe misericórdia no nosso coração. Existe julgamento, existe preconceito, existe prepotência e muita soberba. Porque nós nos consideramos de um lado. Não, eu estou do lado do redil. Eu estou dentro do redil dos remidos do Senhor. Eu sou salvo. Eu sou santo e puro. Esses aí não. Bebendo, fazendo isso, fazendo aquilo, não. Gente, e eu vou me misturar com esse povo? Nada a ver com os ensinamentos de nosso Salvador Jesus Cristo. Nada. E isso causou muita decepção. Por quê? Como é que a gente vai pregar Jesus na nossa família? Como é que a gente prega Jesus na nossa família? Por que os nossos filhos não querem vir para a igreja? E os filhos de muitos católicos, depois que crescem, nunca mais vêm para a igreja. E viram até ateu. Simples. E eu tenho uma resposta.
Sabe por quê? A nossa pregação não é evangélica. A nossa pregação é moral. Nós pregamos Jesus a partir do pecado. Você não faça isso, que Jesus vai lhe castigar. Deus está lhe tocando. Olha, me obedeça não, que Deus vai lhe dar um castigo. Então nós vamos crescendo com esse medo de Deus e com essa moral. Tudo é pecado. Então quando a pessoa pensa em Deus, em Jesus, na igreja, imediatamente ela pensa no pecado. Então ela já cria um horror. Então sair da igreja, sair da religião e se entregar ao pecado é a vida. Porque ali ela é livre, ela se solta, ela é o que ela é. E na igreja parece que ela vai ter que se castrar e ela vai ser o que ela não é. E nós sabemos que não é assim. Nós sabemos que a entrega a Jesus, a gente é livre, a gente é feliz, mas a maneira como nós pregamos Jesus, não aparece isso. Minha gente, quando um filho nosso, digamos que eu sou casado e eu tenho um filho, meu filho errou, eu chego perto dele e começo a dizer, você está doido, você pecou, você começa a gritar, começa a ser violento com ele, ele vai agir de uma forma. E de repente esse seu filho comete um erro grande, e você chega perto dele, você abraça e você chora com ele. E ele olha para você e diz assim, eu pensei que pai fosse me matar e dizer tanta coisa. A atitude de pai foi essa, de me abraçar e de me perdoar. Minha gente, isso vai causar na mente daquele jovem uma revolução tão grande que ele vai ficar sem entender. Porque ele esperava do seu pai o rigor. E de repente o seu pai chegou com misericórdia. Aconteceu uma coisa dessa na minha família. Meus pais diziam ao meu irmão, não vai para Carpina de madrugada com moto que vão te roubar. Meses falando isso, meses falando isso, meses falando isso. Um dia meu irmão, que trabalha na Jeep, pegou a moto, deixava aqui no posto e foi para Limoeiro. Quando chegou em Gamileira, dois caras entraram assim, para. Aí pegaram a moto e como, isso não olha pra gente não, aí como ele olhou, os caras pegaram e correram atrás dele dentro do mato e ele se escondeu, foi lá se embora. Não matou, graças a Deus, eu agradeço muito a Nossa Senhora da Conceição essa graça. Mas meu irmão ligou chorando para pai, aí foi aquela agonia de manhã, e foram buscar ele, de madrugada. Quando ele chegou em casa, ele sabia que minha tia, mãe, todo mundo ia dar uma lição de moral nele, ninguém deu lição de moral nele. Abraçaram ele e ele chorou, disse, não meu filho, já berrei não, que vale que você está vivo. Bens materiais a gente consegue. Então veja, quando me contaram o fato, eu estava em Recife, me contaram o fato, eu comecei a analisar por essa lógica. Eu disse, eu acho que ele pensou que iam chamar tanta atenção dele. E de repente a família, em vez de ficar em cima, a família disse, não, calma, que vale que você está vivo. E a nossa alegria é essa. A reação foi completamente diferente. Então nós católicos, nós padres, nós devemos pregar a bondade de Jesus como Jesus pregou hoje. Ah, padre, mas a pessoa está numa vida de pecado, está com isso, está vindo para a igreja. Calma. Mas ela toda, não, deixe. Não afaste não, deixe ela do jeitinho dela ali. Porque Deus tem a hora certa. Você não teve a sua hora? Quando que você veio para a igreja? Alguma coisa tocou que você disse, não, Deus me ama, eu vou para a igreja. Eu estou me sentindo amado por Deus. Aconteceu alguma coisa. Então, sempre eu digo, olha, calma. Feito um menino que tinha acabado de se converter, aí um pregador foi bem duro, chamou ele, disse coisa. Aí foi uma revelação, eles querendo se matar, ligou para mim. Eu disse, calma, homem, calma. Você está entrando na igreja agora. Primeiramente, ame a Jesus. Ame. Olha, Jesus é bom. Jesus lhe ama do jeito que você é agora. Você não está assim? Fazendo... Mas ele lhe ama desse jeitinho. Ele lhe ama. Você deixando isso ou não, ele lhe ama. Mas à medida que você vai se aproximando dele, você vai se iluminando, você vai vendo que você não vai precisar mais disso. Isso não vai mais lhe satisfazer. Mesmo que você tenha desejo e caia uma vez ou outra, mas você vai percebendo que ele vai lhe preenchendo. E você vai ficando cada vez mais semelhante a ele. Mas o discurso deve ser primeiro do amor.
não da moral. Você é o pecado. Não, o discurso é do amor. Então, quando ele se apaixona, quando a gente se apaixona, vocês quando se apaixonaram por alguém, pela esposa, pelo esposo, quem for, vocês, diante do amor, vocês foram capazes de se transformar para agradar aquela pessoa e acabaram gostando do que se tornaram. Porque o amor tem esse poder. Então, com Deus, a mesma coisa. Você se apaixona e depois você começa a se adequar. Você vai mudando a sua mentalidade. Você vai se assemelhando cada vez mais com os ensinamentos de Jesus. Mas isso não é de um dia para o outro. Às vezes é a vida inteira. Por isso que eu digo, paciência, minha gente. Vamos ter paciência com os nossos irmãos na igreja. Vamos ser uma igreja de misericórdia. Vamos parar de ser uma igreja legalista, uma igreja preconceituosa, que tudo fica julgando e fica procurando pecado em tudo. Vamos ter paciência com os nossos irmãos. Quanta paciência tem Deus para nós? É porque os nossos pecados a gente não mostra a ninguém, mas também nós somos pecadores. E a paciência de Deus sobre nós é muito grande. E o Senhor pede somente isso. Que a mesma paciência que nós recebemos do Senhor, a gente transfira para a igreja essa paciência. Eu não estou dizendo que é para acolher e permitir tudo, deixar tudo. Não é isso. Um pai, entende o que eu estou falando. É uma dinâmica. Espera aí, eu vou conquistar esse meu filho. Porque se você lutar frente a frente, os amigos que ele gosta vai dizer, teu pai é mau mesmo. Isso, teu pai está querendo te ferrar. Vai na cabeça do teu pai não. Mas se o pai fizer o caminho contrário, sair com o filho, peraí, meu filho, o que é que está acontecendo? Vem cá, bora conversar com o pai. Bora ali, bora ali. Vem cá, não diga nada da sua mãe não. Eu não digo nada da sua mãe não. Vem cá, faça aqui perto de mim. Fique comigo. O filho vai olhar para o pai e vai dizer, peraí, meu pai não é o meu inimigo. Eles são meus inimigos porque eles querem me destruir, porque estão na pocilga, não conseguem sair e querem que eu esteja com eles e diga que está tudo bem, que não está tudo bem. Então, a sabedoria do pai está justamente nessa. Às vezes, minha gente, entrar na mesma lama que o filho está. Não fazer o que ele faz, mas é o mistério da kenosis, do esvaziamento, da encarnação. Você descer. Imagine que vem uma criança aqui e fica falando assim, falando, eu não entendo. Aí eu dizer, é o que, criança? Está falando o que aí que eu não estou entendendo nada? Não, você se abaixa. É o que, meu filho? Fala aqui no ouvidinho do papai. Olha, pai, pronto. Você desceu, ela sentiu que você está do mesma estatura que ela, e você entendeu e ela lhe entendeu. Nós somos assim. Nós católicos somos assim. Nós padres somos assim. Na nossa família a gente é assim. Estou dizendo que é ou não é. Mas nós precisamos meditar em nossas atitudes com os nossos irmãos. Precisamos meditar e muito em nossas atitudes com os nossos irmãos. Feito uma mulher, chegou perto de mim, eu estava tomando café na igreja, chegou perto de mim e disse, sai, pare, eu não admito uma coisa dessa na igreja não. O que foi, meu amor? Uma menina da Pascom, na frente do altar, com a roupa daquela. Isso é uma depravação. Eu disse, meu Deus, que roupa é essa? Ela está nua? Não, né, padre? Mas ela está com a roupa lá. Eu disse, vem cá. Ela tem namorado? Tem. Vou falar com o namorado dela. Cheguei na igreja. É claro que todo mundo vai querer ver, né? Eu disse, cadê a menina? O que era? Era um mulherão desse tamanho, com um baita de um corpão, com a roupa de malha toda colada, mas não estava vulgar, estava toda mostrando um corpo. Eu disse, o que é isso? Inveja. Porque a filha dela usa roupa pior. E ela não fala nada, quase que eu ia dizer. A senhora já vê a roupa que suas filhas usam? Por que a senhora não fala com elas também? Então veja, são esses tipos de coisas dentro da igreja que particularmente a mim me incomoda. Entendeu? Essas falsidades dentro da igreja, particularmente a mim incomoda. A menina não estava vulgar, ela estava bem vestida. Agora, como ela é alta e ela tem um corpo muito bonito, aí não tinha que não olhasse. Aí ela vai fazer o quê? Ela vai andar com uma calu assim, feito uma calu? Não, era a roupa dela, ela não estava se exibindo. Agora, quem tem suas mentes sujas, quem tem as suas invejas e quem quer ficar olhando, aí vai ficar olhando mesmo. Pronto, é o exercício, aceita.
Olha para o crucifixo, não olha para ela. Pronto, agora quem gosta de olhar mesmo vai olhar e não tem quem tire. Pode botar um pano por cima, mas vai continuar olhando. Então veja, são essas coisas que afastaram muita gente na igreja. Aí eu chego perto de uma menina dessa, e se você está com roupa vulgar, pronto, desanimou. Se eu visse que estava mesmo, estava escandalizando, eu digo, vem cá, tu tá aí causando, visto que está o povo olhando, cuidado. Mas com um jeitinho, que ela não se sentisse humilhada. E depois ela aceita, realmente, eu acho que eu exagerei. A gente tem que ter jeito, minha gente, e amor. Porque caso contrário, muita gente vai deixar de amar a Jesus, infelizmente, porque ainda estão iniciantes na fé, né? Então qualquer coisinha, qualquer carão, qualquer cara feia, a pessoa vai embora mesmo. Por isso que eu disse no começo da homilia, paciência. Paciência, que cada um tem o seu tempo. Cada um tem o seu tempo. Na missa dos jovens mesmo, cheio de jovem aqui. Tinha duas meninas ali que a boca dela parecia duas batedeiras. A missa todinha. E eu só olhando assim. Paciência. Elas estão chegando. Vai chegar uma hora que ou Deus chama atenção ou eu. Mas que elas vão dizer, não, peraí, todo mundo está prestando atenção aqui. Todo mundo está olhando. Aí o que é que eu vou fazer? Da uma próxima vez, eu vou piscar o olho para um jovenzinho e vou dizer, para ele ir lá e dizer, deixa eu sentar aqui, peraí, estou com dor no pé. Senta no meio delas. São táticas que não ofendem, mas que as pessoas entendem. É difícil. Para mim, padre, também é difícil, viu? Para mim, como padre, tem coisas que eu acho difícil. Mas quando Deus é o centro, quando Jesus está no meio, aí tudo é feito de acordo com como Ele quer. Tudo. Eu digo, quando eu estou aperreado, quando eu estou sem saber resolver, eu chego perto do Senhor e digo, olha, ajeita aí, meu pai, porque eu não sei. Como é que eu vou fazer aqui? Não sei. E de repente, quando eu vejo, as coisas estão se resolvendo. É Jesus. Ou eu confio em Jesus ou não confio. Jesus é misericordioso ou não é. E nós acreditamos que Ele é. Então vamos ser misericordiosos como Jesus é misericordioso. Não seja moralista nem julgue ninguém. Traga com amor. E deixe que o resto quem vai fazer é Deus. Não você. É Deus que vai arrancar os espinhos e transformar a pedra em um pedaço de pão. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Creiam em Deus Pai Todo-Poderoso. Irmãos e irmãs, vamos apresentar a Deus as nossas preces. E cada oração nós iremos rezar. Mostrai no Senhor o vosso amor. Todos. Inspirai sempre a vossa igreja, para que cumpra a sua missão de ser sinal do amor de Cristo, que busca e acolhe os pecadores, nós os pedimos. Mostrai no Senhor o vosso amor. Fazer crescer no mundo a vivência da cultura da misericórdia para superar os preconceitos, as indiferenças, insensibilidades e a intolerância, nós os pedimos. Mostrai no Senhor o vosso amor. Amparai todas as pessoas que se sentem perdidas e abandonadas, para que encontrem em vossa face misericordiosa o consolo de que necessitam, nós os pedimos. Mostrai no Senhor o vosso amor. Que a nossa Igreja Católica, que nossos padres, todos nós, possamos ter um coração misericordioso, ter pena das pessoas quando elas caem, misericórdia, não julgar,
e não humilhar mais do que a vida já humilharam tanto, as situações difíceis. Dai, meu Jesus, a mim, Padre Magno, a graça de não julgar ninguém. Dai-me a graça de ter misericórdia. E mesmo nos meus estresses e agonias, não se esquecer que o Senhor é um Deus de misericórdia e eu devo ser um Pai de misericórdia em todas as situações. E a todos nós, vocês pais, que sejam misericordiosos com seus filhos, que não percam a paciência. Se perder, lembrem-se que são seus filhos. Errando ou não, são os nossos filhos e nós devemos amar eles do jeito que eles são. Ajudai os jovens a obedecerem seus pais e a honrarem seus pais. Tudo isso vos pedimos por Jesus Cristo nosso Senhor. Amém. Sentados, minha gente, com alegria. Todo mundo vamos coçando aí a carteirinha. Vamos ser generosos. Primeiro ato de misericórdia é esse, viu? A carteirinha. Dê aqui, seu Lolita, olha, o dízimo. A carteirinha do dízimo, graças a Deus, ficou linda. Ficou pronta. A equipe do dízimo com o seu Lolita está trabalhando e bastante mesmo. Então, quem mandou fazer a sua carteirinha do dízimo, pegue ali no fundo com Cláudia, no final da missa. Ou agora mesmo, pegue no final. E agora, quem trouxe seu dízimo, quem está com o dízimo aí, essa carteirinha, levante a mão para eu ver. Pronto. Vocês que trouxeram, o que é que a gente vai fazer? Quem trouxe o dízimo vai vir no altar, encosta no altar e depois a gente coloca dentro daquele coração. Cadê o coração? Viu? Foram pegar. Então, quem é dizimista, vem para o altar, consagra o dízimo a Deus, coloca no altar e depois entrega lá no coração da misericórdia. Olha, minha gente, vamos ser dizimistas, viu? Eu não estou pedindo dinheiro para vocês para enricar, não, que não tem como enricar. É para ajudar as coisas de Deus. Eu garanto, se você tiver com a dívida, veja, faça isso. Dívida, e o dinheiro não está dando para nada. Faça isso, seja dizimista. E eu lhe garanto que as coisas vão melhorar. Porque você honra a Deus, você diz, Deus, eu ganhei, é mesmo pouquinho, mas está aqui, ó, com muito amor. Me ajude, Senhor, a melhorar a minha questão financeira. E viu, eu lhe garanto, se não mudar, vocês podem me dizer, porque eu lhe garanto que muda realmente, é uma situação muito bonita. Eu tenho visto e muita gente tem dado testemunho. Então, vamos primeiramente agora rezar a oração do dizimista, antes do ofertório, e depois os dizimistas vêm no altar e depois colocam aqui. E quem for doar fazer a doação, né? As meninas da bolsinha aí vão passar e você coloca na bolsinha. Mas todos os dizimistas que tiverem em pé, vamos rezar a oração do dizimista. Olha que oração linda. Todos. Recebei, Senhor, nosso dízimo. Não é uma esmola, porque não precisais dela. Não é uma contribuição, porque, de novo, eu errei. Recebei, Senhor, nosso dízimo. Não é uma esmola, porque não sois mendigo. Não é uma contribuição, porque não precisais dela. Não é o resto que me sobra, que vos ofereço. Esta importância representa, Senhor, nosso reconhecimento, amor e participação na vida da comunidade. Pois se temos, recebemos de vós. Amém. Então, quem não é dizimista, lá no fundo, tem uma pessoa fazendo um cadastrozinho. E você já recebe na hora a sua carteirinha. Então, todos dos dizimistas venham aqui consagrar no altar e depois volte e coloque aqui no coração. Se você não puder, também você peça para outra pessoa trazer. Mas o bom é que você traga. Cantemos. Com o pão e com o vinho, nossa oferta apresentamos. Nossa vida e missão em tua palavra renovamos. Ofertamos os nossos ouvidos
Orai, irmãos e irmãs, para que nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Deus Todo-Poderoso, nós os pedimos por todos os dizimistas da nossa paróquia, que eles não fiquem mais pobres do que já são, se alguém é. Que o Senhor abençoe com a tua graça seu dinheiro. Multiplicai o que eles têm na conta, multiplicai o dinheiro que eles estão guardando, multiplicai as graças que o Senhor tem dado a eles, para que eles consigam comprar terreno e comprar aquilo que eles necessitam para as suas vidas. Nós não nos envergonhamos, Senhor, de te pedir que o Senhor abençoe cada um de nós, inclusive envie dinheiro e multiplique o dinheiro de vossos fiéis, porque neste mundo sem dinheiro ninguém vive, mas nós sabemos que neste mundo ninguém vive sem vós. Mas dai-nos, Senhor, o dinheiro honesto, o trabalho digno, para que ninguém nessa igreja passe fome, nem viva desgraçado neste mundo e humilhado pela falta do que eles necessitam. Sede propício, ó Deus, às nossas súplicas, e acolhei com bondade as oferendas dos vossos servos e servas, para que aproveite a salvação de todos o que cada um trouxe em vossa honra. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa Salvação. Eu estou escutando vozes muito altas aí no fundo da igreja. Fala baixo que eu estou celebrando a missa. Pronto, fale baixinho. Nós vos agradecemos, Deus Pai Todo-Poderoso, e por causa de vossa ação do mundo, vos louvamos pelo Senhor Jesus no meio da humanidade. Dividida em contínua discórdia, sabemos por experiência que sempre levais as pessoas a procurar reconciliação. Vosso Espírito Santo move os corações, de modo que os inimigos voltem à amizade, os adversários se deem as mãos e os povos procurem reencontrar a paz. Todos, fazei-nos, ó Pai. Sim, ó Pai, porque é obra vossa que a busca da paz vença os conflitos, que o perdão supere o ódio e a vingança dê lugar à reconciliação. Por tudo de bom que fazeis, Deus de misericórdia, não podemos deixar de vos louvar e agradecer. Unidos ao coro dos reconciliados, cantamos a uma só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, Senhor Deus do universo, Santo, 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 Senhor Deus do universo, Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, bendito o que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas, Santo, 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 Senhor Deus do universo, Senhor Deus do universo, Santo, 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 Senhor Deus do universo, Senhor Deus do universo, Santo. Deus de amor e de poder, louvado sois em vosso Filho Jesus Cristo, que veio em vosso nome. Ele é a vossa palavra, que liberta e salva toda a humanidade. Ele é a mão que estendeis os pecadores. Ele é o caminho pelo qual nos chega a vossa paz. Fazei-nos, ó Pai, instrumento da vossa paz. Deus nosso Pai, quando vos abandonamos, vós nos reconduzistes por vosso Filho, entregando-o à morte,
para que voltássemos a vós e nos amássemos uns aos outros. Por isso celebramos a reconciliação que vosso Filho nos mereceu. Cumprindo o que ele nos mandou, vos pedimos: santificai por vosso Espírito essas oferendas, antes de dar a vida para nos libertar. Durante a ceia, Jesus tomou o pão, pronunciou a bênção de ação de graças e o entregou a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e, proclamando a vossa misericórdia, deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Ó Deus, Pai de misericórdia, vosso Filho nos deixou esta prova de amor. Celebrando a sua morte e ressurreição, nós vos damos aquilo que nos destes, o sacrifício da perfeita reconciliação. Vou ao Pai. Nós o suplicamos, ó Pai, aceitai-nos também com vosso Filho, e nesta ceia dai-nos o mesmo espírito de reconciliação e de paz. Vocês têm que responder no microfone, manda elas responder no microfone. Ele nos conserve em comunhão com o Papa, o nosso Bispo, com todos os bispos e o povo que conquistastes. Fazei que vossa igreja, sinal da unidade entre os seres humanos, e instrumentos de vossa paz. Glória e louvor ao Pai, que em Cristo nos reconciliou. Assim como aqui nos reunistes, ó Pai, à mesa do vosso Filho, em união com a Virgem Maria, Mãe de Deus, e com todos os santos, reunindo um mundo novo, onde brilha a vossa paz, os homens e as mulheres de todas as classes e nações, e todas as raças e línguas, para a ceia da comunhão eterna, por Cristo nosso Senhor. Glória e louvor ao Pai, que em Cristo nos reconciliou. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. Vamos rezar esse Pai Nosso pela nossa igreja católica, para que a gente se domine no Senhor, para ter um coração misericordioso. Como é difícil ter um coração misericordioso neste mundo. Como é difícil a gente ter misericórdia conosco mesmo. Às vezes nós somos tão duros conosco, com aqueles que estão próximos a nós. Mas vamos pedir a Deus que com o tempo e com o decorrer da vida, Deus nos conceda a graça de sermos misericordiosos e também de receber a sua misericórdia através dos irmãos. Pai nosso,
Livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz, ajudados pela vossa misericórdia. Sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor Jesus esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, Que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. quem come minha carne e bebe meu sangue permanece em mim e eu nele. E Jesus, o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Corpo e sangue de Cristo nos guarde para a vida eterna. Amém. Quanto eu esperei, ansioso queria te ver e te falar o que há em mim. Já não podia me conter, me decidi, Senhor. Hoje quero rasgar meu viver e te mostrar meu coração, tudo que tenho e sou. E por mais que me falem, não vou desistir. Eu sei que nada sou, por isso estou aqui. Mas eu sei que o amor que o Senhor tem por mim é muito mais que o meu. Sou gota derramada no mar. Quanto tempo também o Senhor me esperou. Nas tardes encontrou saudade em meu lugar. Mas ao me ver na estrada, ao longe voltar, num salto se alegrou e foi correndo me encontrar. E não me perguntou nem por onde eu andei, dos bens que eu gastei, mas nada me restou. Mas olhando em meus olhos, somente me amou. E ao me beijar, me acolheu num abraço de paz. E por mais que me falem, não vou desistir. Eu sei que nada sou, por isso estou aqui. Mas eu sei que o amor que o Senhor tem por mim é muito mais que o meu. Sou gota derramada no mar. Quanto tempo também o Senhor me esperou.
nas tardes encontrou saudade em meu lugar, mas ao me ver na estrada ao longe voltar, num salto se alegrou e foi correndo me encontrar. E não me perguntou nem por onde eu andei, dos bens que eu gastei, mas nada me restou. Mas olhando em meus olhos, somente me amou. E ao me beijar, me acolheu num abraço de paz. Oremos. Ó Deus, que a ação da vossa Eucaristia penetre todo o nosso ser, para que não sejamos movidos por nossos impulsos, mas pela graça do vosso sacramento. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Avisos paroquiais. Cadê os avisos? Pegue os avisos. Meu sei de cor já. Achamos primeiro, depois dos avisos. Vamos convidar os aniversariantes e missa do mês de setembro, que eu for chamando, se aproxima até o presbitério para a gente cantar os parabéns. Ailton Benedito Mendes, Heriberto dos Santos Apres de Carvalho, Geraldo Apres de Carvalho, José Ítalo Barbosa de Araújo, Joselma Cavalcante de Souza, Maria José de Lima Silva, Maria Lúcia Mendes de Albuquerque, Severina Barbosa de Oliveira, Sônia Maria Moura de Menezes Lira, Simone Maria de Arruda Lucindo, Dalvanira Maria do Nascimento, Isabel Maria Gomes dos Santos, Maria José Vieira Martins, Marilene Alves da Silva Mendes, Riosete Alves Guimarães Andrade, Vera Lúcia Galdino da Silva, Alaide Maria de Lima, Aeta Severina da Conceição, Ana Patrícia Gomes de Paula, Alda Maria Costa dos Santos, Ailton José do Nascimento, Beatriz Severina Nunes, Josicleide da Silva Pereira, Josilene Tomás dos Santos, Maria Bermute Azevedo Nascimento, José Carneiro da Cruz, Margarida Vitorino Conceição, Severino João dos Santos, Tereza Severina da Silva, José Albino de Arruda Neto, Adailza Lobo, Cleice Keilane das Neves Silva, Leilane Rodrigues Moura da Silva, Grinaura Menezes do Nascimento, Arthur Alexandre Barbosa dos Santos, Lídia Gomes de Oliveira, Everton dos Santos Barbosa, Alaide Maria de Lima, Maria de Fátima Gomes dos Santos Santana e Roberto Francisco Oliveira da Silva. Vamos cantar os parabéns bem bonito e animado. Vocês estão com sono hoje? Parabéns pra vocês nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Derrama! Derrama, Senhor, derrama, Senhor, derrama sobre ele seu amor. Derrama, Senhor, derrama, Senhor, derrama sobre ele seu amor. Uma salva de palmas aos aniversariantes. Deus dê a vocês muita saúde, que é o que nós mais estamos precisando. É rapidinho, pode sentar aí. Bora lá, o joelhinho, ver se está bom. Segunda-feira, grupo de oração aqui às 19 horas. Terça-feira, às 16 horas, missa de Santo Antônio. Então, nesta terça-feira tem. Na da semana do Cerco de Jericó não vai ter, viu? Quarta-feira começa a festa de São Pio. A festa de São Pio
deveria começar na outra semana, mas como a gente vai ter o cerco de Jericó, aí ficou por bem a gente antecipar essa festa. Então ela começa no dia 14 e termina no dia 17. Começa quarta-feira com a procissão da bandeira às 18h30 e termina sábado, né, de hoje a 8, com a procissão do glorioso servo de Jesus, São Pio. Quinta-feira, 8 às 16, temos a adoração e a missa. Essa missa de quinta vai ser a missa da exaltação da Santa Cruz e véspera de Nossa Senhora das Dores. Então, nessa missa, a gente vai pedir a Deus, a gente vai trazer uma grande cruz para a gente tocar, e a gente vai pedir a Deus que tenha de misericórdia de nós, nos ajude a carregar nossas cruzes. Porque eu sei que alguns de nós estão carregando uma cruz pesada, tá ou não tá? Tá. Que olha e diz assim, meu Deus, eu não sei até quando eu vou conseguir eu ter força para carregar essa cruz, não. Está à beira de uma loucura, à beira de um infarto, de um derrame, de sair correndo gritando feito doido. A gente pensa que não, mas tem pessoas que estão à beira de um colapso, porque não está aqui, olha, saturado. Então essa missa de quinta, a missa da Santa Cruz, nós vamos consagrar as nossas cruzes. Quem é a tua cruz? É teu marido, tua esposa, é teus filhos, é o teu trabalho, é a tua saúde, é a tua mãe doente, idosa, é as tuas dívidas, é você mesmo que não se aceita, não se quer. Alguma cruz todos temos, eu tenho as minhas, eu sei muito bem quais são as minhas, e cada um de vocês deve saber qual é a sua, para nessa quinta-feira a gente consagrar a nossa cruz e pedir que Deus, olha que bonito, a gente vai pedir a Deus um Simão Cirineu. Quem foi Simão Cirineu? Estão lembrados? Cruz de Jesus. Tem algum quadro desse que mostra aí Simão ajudando Jesus a carregar a cruz? Ô minha gente, se não for essas pessoas, se não fossem essas pessoas, a gente não aguenta não. Não aguenta não. Por si só a gente não aguenta não, a gente fica para endoidar. Mas de vez em quando aparece uma pessoa que ajeita as coisas para a gente, que diz, meu Deus, essa semana mesmo aconteceu uma graça comigo, fui dormir com a dor de cabeça, no outro dia, plim, eu digo, eita meu Deus, eu só posso te agradecer. Eu só posso te agradecer. Então vamos fazer isso. Quinta-feira a gente vai pedir a Jesus um Simão Cirineu para a nossa vida e para a vida de quem está precisando. Aí, dia 19 a 25, aí é o cerco de Jericó. Vai começar o nosso cerco de Jericó com oração, com bênção, com confissão, pedindo a Deus graças para todos nós. 19 a 25, o cerco de Jericó. Então são 7 noites de festa, o que geralmente vem muita gente e aquele sistema todo que você já conhece. E a gente agradece, por fim, aos dizimistas. Está aumentando, a gente vê que o povo está pegando suas carteirinhas, estão dando nome. Sejam dizimistas, minha gente. Muita gente ainda não é. Você, como eu disse, não vai ficar mais pobre do que isso. A gente não está exigindo 10%, feito os evangélicos. A gente pede somente que você dê aquilo que você pode. Você pode. Você dá quanto a uma carteira de cigarro? Quanto a uma coisinha de cerveja? A gente dá muito mais. Viu? A gente paga a bebida para o amigo, faz tudo e a gente não sente falta. Nem reclama. Mas quando é para dar uma mixaria à igreja, diz, eu vou dar lá a igreja, minha gente. Mas só que quando se dá a igreja, a gente ajuda tanta gente, faz coisas boas para o nosso bem mesmo. Não é para de ricar, nem estar com carrão, nem estar se amostrando, não. É para ajudar mesmo o reino de Deus. Todo o dinheiro que entra, a gente reverte nas coisas do Senhor. Então, sejam dizimistas. Eu garanto que não ficarão mais pobres e serão abençoados. Não é troca com Deus, não. Parece, às vezes a gente quer, mas não é. É você agradecer. Diz, olha, Deus, eu tenho esse pouquinho aqui, eu vou colocar ali, porque de grão em grão, a galinha enche o papo. Então eu observei que nessas carteirinhas eu tinha pedido, olha, dê R$5. Pois muita gente, viu? Colocou lá mais 5 e teve gente que deu até mais. Ficaram mais pobres, ficaram com problema financeiro em casa. Não fica não, minha gente. Não fica. É uma coisa séria mesmo. Então vamos ajudar o dízimo da nossa paróquia. Eu não sou toda hora estar pedindo dízimo, que eu não gosto muito, mas a gente precisa melhorar algumas coisas na paróquia. E sem dinheiro, minha filha, não... Só eu ficar rezando missa aqui, meu Deus, não vai cair pincel, não vai cair uma tinta, não vai não. Aí é com dízimo. Deus entra na vida, a gente amolece o coração e ajuda, mas, viu, isso aqui
é tudo com o dinheiro do dízimo. E a gente queria muito dar uma ajeitadinha, uma pintura e trocar essa iluminação para a missa do Natal. Bora ver se der tempo. Se der tempo, a gente vai, se Deus quiser. Vamos ficar em pé e receber a bênção. Quem veio na missa dessa quinta-feira, levante a mão para eu ver. Muita gente. Gostaram? Pronto. Venham nessa quinta que vai ser melhor ainda. Venham e anime o povo aí, mas tem que vir para a missa do final de semana que é importante. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Desça sobre vós a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Que nosso Senhor acompanhe vocês durante a semana. Tenham uma semana maravilhosa. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Boa noite, minha gente. Boa noite. A Bíblia é a palavra de Deus.